Bom dia a todos, tudo bem? Muito bem, abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 13 e o verso 5. Vamos fazer a leitura. Antes da leitura, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, é muito bom estar invocando o teu nome. É muito bom estar na tua presença. Neste momento, nós invocamos o teu nome, invocamos a tua presença e o teu Espírito conosco, para que nós tenhamos sabedoria e possamos empregar os nossos pensamentos para a honra e glória de Cristo Jesus. Portanto, fica comigo e com cada ouvinte que está ouvindo esta mensagem. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Êxodo 3, verso 5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu não vou ficar aqui dando detalhes da vida de Moisés, porque eu estou falando para um grupo que já conhece a vida de Moisés. E você sabe do que eu estou falando. Um dia Moisés estava no deserto. Ele era pastor de ovelhas. E então ele vê algo diferente numa pequena árvore. Havia fogo na árvore, porém não queimava a árvore, não consumia a árvore. E ele se aproximou. Por que você acha que Deus chamou Moisés? Você sabe, Deus chama Moisés porque tinha uma obra, uma tarefa para Moisés fazer. Uma das coisas que mais me impressiona, queridos, quando eu penso em Deus, no sistema da salvação, do relacionamento de Deus com os homens, uma das coisas que mais me impressiona é que Deus gosta de interagir com o ser humano. Ele, o Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador do universo e de tudo. Nós, seres humanos, pecadores, pequenos, insuficientes, fracos, medíocres. Mas há uma grandeza nesse modo de Deus agir conosco, que é algo que nós vamos, sem dúvida alguma, quando estivermos com Ele, estudarmos por toda a eternidade. Relacionamento com Deus. A essência da nossa meditação desta manhã é esta: Deus é santo e Deus havia chamado Moisés para quê? Para um trabalho, para uma obra. E você já sabe qual era o trabalho. Era tirar o povo de Israel da terra do Egito. Nesta manhã estou falando para um grupo de pessoas. Você e eu, todos nós. Nós trabalhamos para Deus. E nós não trabalhamos para um Deus qualquer. Nós trabalhamos para um Deus santo, para o Deus que é santo. Desculpa aqui eu quero colocar o artigo definido. Nós trabalhamos para o Deus Santo. Então, queridos, você e eu, nós estamos no mesmo sistema. Você pode dizer, pastor, você e eu trabalhamos na PLAC. Sim, trabalhamos no mesmo sistema. Mas a essência do seu trabalho, que trabalha no escritório, e a do meu, que sou pastor, que tem um PR no nome, é a mesma. Nós trabalhamos para Deus, para o Todo-Poderoso, o Deus do Universo. E Ele fez um chamado para você e para mim. Se hoje você é funcionário da PLAC, é porque Deus te chamou. Se hoje eu sou pastor, é porque Deus me chamou. Se hoje o pastor Max é o presidente da PLAC, é porque Deus o chamou. O pastor Wallace é o secretário da PLAC, é porque Deus o chamou. O Anderson é o tesoureiro do campo, é porque Deus o chamou. Os departamentais estão aí nas suas funções, porque Deus os chamou. O que eu quero que que eu quero que nós entendamos nessa mensagem é que não importa qual é a nossa função na PLAC, Deus nos chamou para um trabalho maravilhoso. Um trabalho para enaltecer a Ele, Deus. Então, o departamento pessoal, os funcionários, os chefes de departamentos, o pessoal da tesouraria, os gerentes de igrejas, financeiros, o pessoal da educação, da ADRA, dos outros departamentos, o pessoal da limpeza, todos, os office boys, todos Deus chamou para o seu trabalho, para o trabalho de Deus. E trabalho santo, diga-se de passagem. Quem era Moisés? Pastor de ovelhas. 40 anos no deserto. Quando Deus chama, Deus diz, eu quero que você vá tirar o meu povo da terra do Egito. E Moisés argumentou, mas Senhor, eu não sei, eu não posso, eu tenho dificuldades na fala, sou pesado de língua, etc. e tal. Para mim, quando ele disse que ele era pesado em palavras,
é porque 40 anos fora do Egito, ele havia, sem dúvida alguma, eu não vou dizer desaprendido, mas as necessidades eram outras, lá no deserto cuidando de ovelhas, que se desapegou. E a geração do Egito era outra, o faraó era outro, os líderes egípcios eram outros. Até mesmo Moisés, ele tinha curiosidade de saber como é que estava o povo dele. Então ele se desliga do Egito. Mas Deus o chama. E quando Moisés começa a colocar empecilhos, Deus pergunta simplesmente para ele, o que você tem nas suas mãos? Ele diz, eu tenho um cajado. E você já sabe o que aconteceu. Deus diz, você vai usar esse cajado aí, para que todos eles acreditem e saibam que eu sou Deus. Deus pede para Moisés tirar as sandálias, porque Deus está dizendo para nós o seguinte, tire qualquer coisa da sua vida que impeça o seu relacionamento comigo. Eu sou santo e eu quero que você seja santo. Nós somos funcionários da Plaque, estamos a serviço de Deus. Quando eu penso em a Plaque, você sabe do que eu lembro na Bíblia? Do santuário. O santuário, poucas pessoas entendem, ou muita gente, talvez não parou para pensar, na verdade, qual era o sistema do santuário como empresa. Presta atenção, é empresa. O santuário funcionava como uma empresa. O santuário tinha do sumo sacerdote até o pessoal da limpeza. Tinha tudo. O santuário não era só a barraca levantada no deserto, a tenda, para o israelita levar as ofertas lá, o cordeiro, o sacerdote imolar, matar o cordeiro e oferecer em sacrifício. O santuário não era só isso. Pense no santuário como uma empresa. Tinha todo o sistema administrativo. E quando a gente lê as páginas da Bíblia, a gente vê isso. Havia turnos de trabalho do santuário. Um grupo entrava, trabalhava determinadas horas, outro grupo, aquele grupo saía, depois outro grupo adentrava. Então, cada detalhe do santuário exigia o quê? Exigia precisão dos seus funcionários, de quem estava a serviço do santuário. Vamos pensar em Aplaque? Você e eu somos funcionários da Aplaque. A Aplaque está em pé, porque ela exige precisão do nosso trabalho, destreza. Exige o quê? Que nós façamos o nosso melhor. Isto é a Aplaque. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Então, Deus, quando disse para Moisés, tira as sandálias dos pés, porque você está diante de um Deus santo e eu sou santo, Deus estava mandando um recadinho para Moisés. Eu quero que você seja santo. E eu tenho uma obra magnífica para você fazer. E eles crerão em você, e eles saberão que eu sou o Deus Todo-Poderoso através de você. Eles precisam saber que eu sou santo e você está lidando com aquilo que é santo, Moisés. Quando Moisés entendeu isso, ele foi ao Egito. E aí, quando Deus, lembra-se que Deus pediu que ele jogasse o cajado no chão? Quando Moisés argumentou, mas eu não sei, eu não posso. Deus falou, eu vou te mostrar então, vou dar uma prova para que eles creiam que eu sou Deus. O que você tem nas mãos? O cajado, joga no chão, se transformou em serpente, pega. E voltou novamente a virar um cajado. Deus estava dizendo para Moisés, aonde você for, eu vou fazer maravilhas através de você. E você vai usar esse cajado. Se você ler o texto de Gênesis, capítulo 4 e o verso 20, lá está escrito, Moisés levava nas mãos o bordão de Deus. Gostou? Te pergunto, o cajado era de Moisés ou era de Deus? Humanamente falando, era de Moisés. Mas no momento que Deus chega na vida de Moisés, a Bíblia chama o cajado de Deus, o bordão de Deus. E o que era o bordão de Moisés? Um pedaço de pau, uma vara simples, digamos. Mas o texto chama esse bordão do bordão de Deus. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, o que Deus quer que você e eu façamos é que nós dediquemos tudo que é nosso, o que nós temos nas mãos, o que está em nossas posses, que nós entreguemos para Deus, porque Deus vai fazer maravilhas na nossa vida através daquilo que nós fazemos, utilizamos, trabalhamos para a honra e a glória dele. E você sabe o que aconteceu na vida de Moisés? Ele utilizando aquele cajado. Maravilhas, só maravilhas. Só Deus mostrando o seu poder diante dos poderosos do Egito, dos líderes administradores, dos reis, do faraó, dos príncipes, do povo egípcio e também para o povo de Israel.
Moisés tira o povo do Egito e Deus continua se utilizando, fazendo maravilhas através do cajado de Moisés. Abriu o Mar Vermelho, ação do cajado. As águas, quando foi preciso aparecer água no deserto, Moisés se utilizou do cajado. Enfim, queridos, o cajado passou o quê? A ser o quê na vida de Moisés? Passou a ser o quê? Vou dizer aqui para você. A credencial de Moisés. A credencial de Moisés. Quando nós pensamos no nosso sistema do Adventismo, pastores têm uma carteirinha chamada credencial. Eu tenho credencial ministerial. Vários pastores aí na placa, aí no escritório, têm credencial ministerial. Do presidente ao pastor mais simples, digamos assim. O pastor mais simples sou eu. Nós temos credencial. Aí você diz assim, pastor, você está fazendo um sermão e nós, funcionários da placa, você também tem credencial, amigo. Você também tem credencial. Aí você diz, não, pastor, eu não tenho credencial ministerial. Você tem credencial ministerial. Sabe esse crachazinho que você usa aí no peito? É a sua credencial. Talvez as normas, o regimento que rege a validade do seu crachá seja diferente da minha credencial. Porém, a essência dos dois é a mesma. É a mesma. Nós trabalhamos para Deus. Eu trabalho para Deus, eu sou um pastor. Mas você, funcionário de escritório, seja departamental, seja administrador, seja tesouraria, seja o lado financeiro das igrejas, seja o departamento pessoal, seja a ADRA, seja o departamento de educação, seja o office boy, seja o pessoal da limpeza, né? As nossas queridas irmãs que trabalham aí, todos nós temos credencial ministerial. Lembre-se do santuário. O santuário, pense como uma empresa, ele funcionava no sistema como uma empresa. E a plaque funciona como uma empresa, meus queridos. Então, presta atenção numa coisa. Deus está chamando você e a mim e dizendo, você muitas vezes diz para Deus, Senhor, eu não tenho nada. Mas você precisa ter consciência de uma coisa. Você trabalha para Deus, nós trabalhamos para Deus. Em funções, talvez diferentes. Mas nós estamos no mesmo esquema. O esquema de Deus. Ok? Então, veja bem. E temos outras maneiras de dizer que o seu crachá é a sua credencial ministerial. Deixa você fazer alguma coisa, deixa alguém fazer alguma coisa errada como funcionário da placa, o que vai acontecer? Departamento pessoal, é retirado o crachá. Enfim, é retirado a credencial ministerial. Deixa um pastor que tem o PR no nome pisar na bola, desculpa a expressão, tá? O que acontece? É retirado a sua credencial ministerial. Aí está desligado do sistema. Mas por que eu estou falando isso? Vamos voltar para Moisés? Moisés vai para o Egito e faz toda a obra maravilhosa. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus sempre está conosco. Eu quero que você coloque na sua mente aí agora, se possível, até anote uma expressão. Deus está muito mais perto de nós do que o que nós imaginamos. Deus está muito mais perto do homem do que o homem possa imaginar. Mas eu vou falar o paradoxo dessa frase. E você, e o homem, está tão perto de Deus quanto Deus deseja que o homem esteja? Preste atenção. Deus está muito mais próximo do homem do que o que ele imagina. Mas e o homem está tão próximo de Deus do quanto Deus deseja que ele esteja? Esse é o X da questão. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos Moisés com dupla cidadania. Literalmente. Ele era hebreu e ele era egípcio. Era hebreu porque o seu povo era hebreu. Tá? A questão biológica de Moisés, o lado biológico de Moisés, o sangue de Moisés era sangue hebreu, do povo de Deus, filho de Israel. Moisés era um israelita. Mas ele também era um egípcio, por duas questões. Nascera na terra do Egito e, por outra questão, ele era filho da filha de Faraó.
Esse homem, o Moisés, meus amados, alguém pode, se a gente começar a questionar as coisas da vida, ele era um cara muito feliz, dupla cidadania. Agora, se você prestar atenção na trajetória da vida de Moisés, é engraçado. Toda a vida de Moisés foi recheada sempre com dificuldades. Moisés nasceu no contexto em que havia um decreto de morte, quer dizer, ele nasce carimbado para morrer. Moisés nasceu carimbado para morrer. Segundo, ele era um bebê chorão. Os bebês são chorões, pelo menos vários. Eu fui um deles, minha mãe conta. E por causa dele ser chorão, a sua mãe, a Joquebede, teve que escondê-lo, para que ele não morresse. E isso culminou para que ele fosse parar nas águas do Nilo. Grande dificuldade. Você imagina um bebezinho, mesmo um cestinho nas águas do Nilo? Que perigo. Pense nos perigos do Nilo. Eu não sei se eu devo estar falando para alguém que conhece o Rio Nilo. Tá? É um rio, assim, invejável. É um rio que, tá? Ele não fica para trás de muitos rios que nós temos aqui no Brasil, não. Eu não vou aqui falar do Nilo, porque o X da questão não é esse. Então, um bebê nas águas do Nilo, olha, havia um perigo. Aí Moisés cresce. Ele fora criado num lar hebreu. Deus estava com Moisés. Quando Moisés chega a uma certa idade, ele vai então para onde? Para o palácio. Ele era filho da filha de Faraó. Você sabe por quê. Eu vou aqui encurtar palavras, senão o nosso tempo vai vencer. E ele se torna príncipe do Egito. Quando Moisés se torna príncipe do Egito, algo acontece com Moisés. Ele sabia, ele tinha plena consciência da dupla cidadania. Então ele começa a arquitetar planos como príncipe do Egito. Eu sou o príncipe, um dia eu vou ser rei desse negócio e liberto o meu povo. A verdade é que ele foi parar no deserto para criar ovelhas. E por quê? Porque um dia ele pensou como egípcio. E para defender o seu lado hebreu, ele matou um egípcio. Enfim, tornou-se um assassino. Veja se você consegue alcançar aquilo que eu estou falando. Moisés tinha 2 crachás. Ele tinha 2 credenciais. Ele tinha a credencial hebreia, do povo hebraico, a credencial de Israel, e ele tinha a credencial dos egípcios. Mas não esqueça da frase que eu falei. Deus está muito mais próximo de nós do que o que nós imaginamos. Mas nós estamos tão próximos de Deus o quanto que Ele quer que nós estejamos? Amados, durante toda a vida de Moisés, Deus sempre esteve próximo de Moisés. No seu nascimento, quando ele nasceu, decretado para morrer, Deus estava próximo de Moisés. O bebê chorão, Deus estava próximo de Moisés. Quando ele foi para as águas do Nilo, Deus estava ali cuidando de Moisés. Quando foi criado no seu lar hebraico, seu lar israelita, Deus estava com Moisés. Quando ele foi agora para o Egito, como príncipe, Deus estava com Moisés. E Moisés tinha plena consciência disso, que tudo o que ele deveria fazer, ele sabia da existência do Deus do céu. Mas houve um momento da vida de Moisés que ele resolve usar a credencial egípcia. Eu sou príncipe, eu posso. Moisés foi preparado para isso, para ser príncipe, para ser rei, para ser libertador, diga-se de passagem. Só que Moisés, quando ele pensou em usar a credencial egípcia, e ele fez uso dela, Deus olha para Moisés e diz assim, não é assim, que eu quero que você seja o libertador do meu povo. E você sabe o que aconteceu. Quando Moisés deixou de lado a credencial ministerial, ele fez besteira na vida. Ele se tornou assassino. E por isso ele foi parar no deserto. Os 40 anos de vida de Moisés no deserto é porque Deus estava preparando Moisés para ser o grande líder que ele se tornou. Mas Moisés precisava aprender muitas lições de humildade. Precisava aprender a amar, a respeitar. Moisés precisava aprender uma coisa que o mundo empresarial hoje fala muito. Há alguns anos atrás, as empresas procuravam os melhores funcionários, para descobrir o melhor funcionário, existia o teste do QI, coeficiente de inteligência. Então, as vagas nas grandes empresas, nas empresas iam para aqueles que tinham o coeficiente de inteligência mais alto. Isso hoje acabou. O mundo empresarial hoje fala em inteligência emocional.
E você sabe que a inteligência emocional? Inteligência emocional, nada mais, nada menos, é a habilidade de saber lidar com toda e qualquer circunstância da vida da empresa, sejam elas fáceis ou difíceis, e resolver os problemas sem dizimar a equipe, sem prejudicar ninguém. Agora, transferindo essa ideia da inteligência emocional para a característica de nós que trabalhamos a serviço de Deus na APLAC, Deus está dizendo para nós o seguinte: e você é meu funcionário, eu quero que você seja santo. Você já entendeu? Nós, ou você, ou todos nós temos feito uso da nossa credencial ministerial, ou muitas vezes nós usamos a credencial egípcia. Não, eu sou chefe, eu sou mais importante que você, eu estou acima de você, o meu trabalho é mais importante que o seu. E quantas vezes, queridos, dentro da obra de Deus, do sistema de Deus, nós fazemos como Moisés, assassinamos pessoas, nós matamos sonhos de pessoas, nós matamos personalidades de pessoas, nós matamos a alegria de muitas pessoas, nós matamos a habilidade que as pessoas às vezes têm de apresentar as suas ideias e crescerem dentro do sistema, dentro da empresa, porque nós achamos que a nossa posição nos favorece, e aí, mesmo a serviço de Deus, nós fazemos como Moisés. Todos estamos a serviço de Deus, mas fazemos como ele. Fazemos uso da credencial egípcia, e aí, desculpa, não vai dar nada certo. Você sabe, o texto de Êxodo 4, verso 20, diz que Moisés foi para o Egito e levou o quê? O bordão de Deus. E você sabe as grandes maravilhas que Deus fez dentro de Israel, dentro do Egito. E durante toda a vida de Moisés, conduzindo o povo à terra de Canaã, as grandes maravilhas que Deus fez com Moisés, porque ele utilizou o bordão de Deus. Ele utilizou com decência e com ordem a credencial ministerial. Mas para usar a credencial ministerial, é necessário que tenhamos consciência de uma coisa. Qual é? Tenhamos consciência de que nós amamos, que nós adoramos um Deus que é santo. Nessa manhã, eu quero que você, ao sair daqui deste culto e for exercer as suas atividades dentro do sistema da APLAC, que é o santuário de Deus, ou na sua família, como marido, como mulher, como filho, como pai, como pastor, como funcionário da APLAC, lembre-se, faça uso do bordão de Deus, da credencial ministerial. Use a sua vida para ser uma vida santa. Seja santo, porque você e eu, nós estamos a serviço de um Deus santo. Que as suas coisas, tudo aquilo que você colocar a mão, possa ser produtivo, possa ser para a honra e glória de Deus. Porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida, no seu trabalho, no seu crescimento pessoal. Simplesmente por quê? Porque você deve ter a consciência de que você está a serviço de um Deus santo. E tudo aquilo que você colocar as mãos será santo. Portanto, lembre-se, Deus está mandando um recadinho hoje para mim e para você. É um recado, convite e recado, não importa. Você entendeu a essência da mensagem. Tira as sandálias dos pés. Deus está dizendo para você e para mim. Tira o preconceito, o orgulho que você tem no seu coração, a sua prepotência. Pega a sua credencial egípcia, coloca ela no bolso, ou então joga ela fora. Porque você já é credenciado para o reino dos céus. E você deve usar a sua credencial ministerial para a honra e glória de Deus, para as coisas santas. Então, qualquer serviço que você faça dentro da APLAC, da associação, tudo é santo. Porque você e eu, nós estamos a serviço de um Deus santo. O mundo está precisando, queridos. Chegou o momento de Deus operar as grandes maravilhas na história do mundo, na história final deste mundo, assim como ele fez grandes maravilhas para libertar o seu povo da terra do Egito. E o momento é este. E ele conta com você e comigo. Entendeu você? Que Deus te abençoe. Que você e eu possamos tomar a decisão de nos colocarmos nas mãos de Deus. Porque Ele vai fazer grandes maravilhas na nossa vida. Porque a nossa credencial é a credencial do céu, do reino de Deus. Que nós possamos fazer sábio uso dela.
Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Fica conosco. Abençoa cada um de nós. Estamos a teu serviço no Brasil e no mundo. Que as obras de Jesus se façam poderosas na nossa vida. E quando as pessoas olharem para nós, possam conhecer e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus santo e o Deus todo-poderoso que opera grandes sinais e maravilhas na nossa vida e no mundo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim e a todos nós. E a gente se vê por aí. Tenha um bom dia. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.